Bem-vindo, bem-vinda a mais um Caindo a Ficha. Neste encontro de quarta-feira, que acontece já há muito tempo, eu e a terapeuta Cíntia Bedin sempre tratamos de algum assunto que pode transformar a sua vida, se você quiser, evidente. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega, não é? E hoje nós vamos falar sobre cura emocional, ser a ponte para ser espiritual. Sim, hoje o tema é: sem cura emocional, não é possível ser espiritual. E eu sou prova, muitos de vocês já me ouviram de falar sobre isso, que quanto mais distante você está da sua espiritualidade, mais perto você está da matéria, e aí chega um momento em que a vida te convida a parar, revisar um pouquinho como é que estão os processos, não é, Flávia Lorenzetti? E assim tomar novas decisões. Então, esse papo de hoje vai ser sobre cura emocional como ponte, como caminho para sermos espirituais de verdade. Eu vou chamar aqui os nossos convidados de hoje, a Cíntia Bedin e o Rafael Papa, psicólogo, escritor e palestrante. Então, Rafael, o convite já foi aí para você e a Cíntia Bedin também vai entrar aqui. Vamos lá. Quem já está aqui? Rafael, boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Boa Escuta. noite, Isa. Boa noite, Rafa. Oi, Cíntia. Cíntia Bedin, minha querida amiga e terapeuta, há muitos anos já fazemos o Caindo a Ficha, toda quarta-feira, né? Em muitos momentos em que eu não posso participar, a Cíntia toca sozinha e mesmo, né, assim eu sempre fico em sintonia. E dessa vez trazemos então o Rafael Papa, psicólogo, escritor e palestrante, para a gente falar então sobre esse tema, cura emocional para sermos espiritual. Cíntia, conta para nós de onde surgiu esse tema. É um tema polêmico, mas antes de iniciar, já vou dizer que semana passada, para quem não viu, eu já fiz uma primeira parte, já dei uma antecipada sobre isso. E a minha visão, ela é oriental, né, Isa? Então, se a gente for olhar pela visão das medicinas orientais, a gente vai entender que cada aspecto que a gente vai trabalhando vai funcionar como um degrau que vai construir uma escada. Então, vamos supor, e quando eu falo espiritualidade, não tem absolutamente nada a ver com religiosidade ou com algo externo, mas tem a ver com a espiritualidade que a gente busca e precisa acessar dentro do nosso coração. Então, vamos lá. Eu fiz até um desenhinho, se vocês me permitirem, eu já mostro, mas se você quiser falar alguma outra coisa antes, eu sou a má desenhista, mas vocês vão me entender. Isso aqui seriam corpos e sistemas, tá? Então, lá pela medicina tibetana, o budismo tibetano, os corpos sutis, quem me acompanha me ouve falar muito sobre isso. Então, eu fiz aqui um desenho do corpo físico, seria o primeiro, né? Então, vamos lá, a gente chega aqui, não dá para nasci. Eba, e aí, galera, tudo bem? Quero comer uma feijoada. Não, eu cheguei e eu preciso o quê? Aprender esse corpo físico, né? A fisicalidade, vou aprender a mamar, meu intestino vai aprender a funcionar, vou ter muita dor de barriga, vai acontecer de um tudo com esse corpinho físico, né? Assim, a gente vai ter 7 anos para elaborar esse corpo físico. Aí, entendemos, de 1 a 7 anos, mais ou menos, o corpo físico. Não está muito na consciência, mas está no sentir. Aí a gente vai para o segundo corpinho aqui, que é a energia desse corpo físico. Então, os dois estão conectados, tá? Esse corpo é o corpo onde falam que tem os chakras, a energia das glândulas, tá, gente? A energia do corpo físico roda nesse corpinho. E o terceiro é o quê? Aqui é 0 a 7, 7 a 14. E aqui, no terceiro corpo emocional, é quando a gente vai aprender o aspecto da emocionalidade. Então, a gente vai começar a perceber que a gente sente, tem emoção, o outro tem emoção, o que eu faço com a minha emoção, o que eu faço com a emoção do outro. Agora, vamos entender que daqui para cá eu tenho mais alguns corpos, tá? Se a gente pegar só os veículos inferiores, eu já vou trabalhar os 4 aqui até o mental, e no mental eu vou ter que aprender a pensar e juntar pensamento e emoção. Mas, de repente, a gente adora pular uma etapa, não é assim? A gente adora pular uma etapa e a gente quer logo, ó, o último corpo.
É o corpo da espiritualidade. É o corpo da compaixão genuína, do amor ao próximo, né? Do auto-resgate, do amor próprio, da autoestima, da segurança interna, do comprometimento comigo e com a sociedade. E aí todos nós temos isso, né? Por isso que a gente é espiritual demais. Só que não. Porque se eu quero vestir a capa da espiritualidade e estiver completamente ferida e sangrando nas minhas emoções, a hora que essa emoção chegar e gritar uma dor, não vai ter espiritualidade que vai bancar o meu processo. O que vocês acham dessa polêmica? Me contem. Antes, deixa eu só dar boa noite para quem está chegando agora. Dizer que eu vou manter os comentários para que eu possa ver, né, o que vocês estão pensando ou querendo, né, que eu pergunte para os nossos convidados. Essa live vai ficar gravada tanto na minha rede como da Cíntia e do Rafael. E aí lá, né, ela vai ficar sem comentários. Então, nesse momento, eu agradeço os meus convidados. Agradeço a compreensão pelos comentários estarem aqui rodando, mas depois que fica gravado, fica sem os comentários. Acho super importante, então, a gente reforçar. Eu coloquei aqui fixado, o nosso tema é cura emocional para ser espiritual. Relembrando que nós estamos falando da espiritualidade e não de religião. Ô, Cíntia, eu concordo com tudo que você disse. A gente quer etapa, a gente quer milagre, a gente quer o mapa do caminho, mas não quer percorrer o caminho. Isso. A gente quer a Rafael, cura, mas não quer bancar o processo. exato. E você, Rafa? Qual a sua opinião? Nossa, eu tava. Primeiro, boa noite, né? Uma honra estar aqui com vocês. Cíntia, pessoa muito querida, Isa, com muita luz também, uma pessoa fantástica. Fico muito feliz. Boa noite para todos. O discurso, né? O que está sendo proposto na noite de hoje é muito bonito, porque era exatamente isso que Jesus combatia, né? E eu estive vendo The Chosen no cinema, e era exatamente o propósito dele, né? Jesus não buscou templos, né? Ele não construiu templos, porque ele nos disse que o templo está dentro de nós, né? Ele fala do reino de Deus, ele não fala que não está nem lá nem cá, está aqui. Então, tudo isso converge com a fala da Cíntia da semana passada, porque muitas vezes nós podemos cair no perigo de não tirar o espírito da letra, da gente se tornar muito engessado dentro de dogmas, rituais, e esquecer da verdadeira espiritualidade. Porque por muitos momentos nós vamos, como a própria Cíntia disse na outra, reforçando, sentir raiva. Mas como é que eu vou lidar com essa raiva? Como é que eu vou administrar essa raiva? Ela está viva. Mas se eu me colocar num processo de perfeição, as perspectivas externas, as pessoas que nos cercam, nós vamos adoecer. Então isso me chamou muita atenção nesse processo de cura emocional, porque muitas vezes a gente quer parecer espiritual, mas se a gente deixar de cuidar do emocional, a gente pode incorrer no risco que até o próprio Cristo nos disse, que é sermos como sepulcros caiados, né? Por dentro feios e por fora muito bonitos. Então essa parte emocional é linda, né? Envolve tudo que a gente pensa, imagina, e nenhuma dimensão substitui a outra, porque elas são complementares. Corpos, dimensão biológica, emocional, social e espiritual. Então eu penso que são emoções que têm... O aspecto espiritual tem diversas dimensões e uma delas é emocional. Sem ela a gente não consegue evoluir. Vamos avançar sobre isso. A Tainá é uma bailarina lá da associação da Fernanda Bianchini, que é a única associação que inclui pessoas com vários tipos de limitação. Você pode chamar de deficiência, eu prefiro só ver como uma limitação.
E a Tainá está perguntando assim, Cíntia, o emocional mexe com o espiritual? Vamos começar a desenrolar esse fio, para quem não assistiu a live anterior, né? Então, do que nós estamos falando sobre emoções e o quanto o emocional afeta o espiritual? Obrigada pela pergunta, Tainá. Sim, com certeza o emocional afeta e ele é capaz de derrubar o nosso espiritual. Vamos entender espiritual como conjunto da obra? Né? Entender que o espiritual é a associação de todos os aspectos que a gente vai aprendendo ao longo da vida. Né? Então, até semana passada eu disse, é uma verdade sem açúcar, muita gente não vai gostar de ouvir isso, mas a verdade é que muitos de nós, quando busca a espiritualidade, é num momento de muita dor. E geralmente essa dor está acontecendo aonde? Nas emoções, no corpo emocional. Quando eu falo de corpo emocional, eu estou falando. Às vezes a pessoa me escuta dizer: ah, a cura emocional é o quê? É deixar de sentir? Muito pelo contrário. É dar passagem, é fazer dessa dor um portal para entender o que ela quer comunicar, qual que é o convite dessa dor. Então essa dor está me convidando para olhar para quê? Né? A Isa gosta daquela frase que eu digo que todas as curas, né? Aliás, todos os sintomas ou doenças já trazem uma cura, um convite de cura. Todo sintoma ou doença é uma carta convite. Então, quando o emocional debilita, e o último estágio de uma debilidade no campo emocional, no campo mental e no campo de energia, é a somatória disso no corpo físico. Então, se eu não me trabalho no emocional, no mental e na minha energia, pode perceber, se você está passando um problema, sei lá, de relacionamento, e de repente você está muito triste porque aconteceu alguma coisa, você não tira o corpo emocional, deixa em casa e vai trabalhar. A emoção te acompanha. Para onde você estiver, aquela energia estará com você. Então, se você não souber se relacionar de forma saudável com essa situação emocional, compreendendo que ela não quer te ferir mais, ela quer te propor uma cura. O que acontece? Geralmente a gente pega essa dor, embota, joga lá para o inconsciente, reprime, 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 ou então a gente faz assim: não, Deus vai resolver. Alguém do lado de fora vai resolver. E aí começa a busca por salvadores. Semana passada eu tomei umas bofetadas aqui porque eu disse que se você não escolher se salvar, ninguém o fará por você. Essa é na canela, né? Mas é uma verdade que a gente não costuma olhar. Né? A gente pode ter ajuda que for. A espiritualidade é viva, tá? Existe, eu acredito, sempre pesquisei. Mas olha só, se a espiritualidade está ali te dando a mão e você está de braço cruzado, dizendo assim: eu prefiro a minha dor, porque essa dor aqui, olha, quando dói, as pessoas me olham, sabe? Quando dói, eu tenho um motivo para viver. É um ganho secundário. É um ganho secundário, como já abordamos aqui também, um dos temas. Então, assim, se a gente fizer amizade com essa dor, ela congela ali. Então, um exemplo maior, né? Vamos amplificar aqui a ideia. Espiritualmente, todos nós desejamos a paz mundial? Sim, olha que coisa linda. Mas você faz paz dentro de você? Você leva a paz para sua família? Você convida os outros para sua paz? Então, você é a pessoa que você gostaria de conhecer? Você se casaria com você? Você é a pessoa que você quer que as pessoas sejam? Não é assim? Exatamente. Rafa, quer complementar? É muito sobre isso, né? De fato, esse perigo. E a Cíntia não tem que. Essas críticas, talvez, que ela tenha recebido, né? Ela encontra argumentos dentro do próprio Cristo, que vem nos dizer sempre: a tua fé te salvou. Ele não se coloca como alguém que salvou pessoas. Ele foi apenas um estímulo para as pessoas expandirem a sua espiritualidade, expandirem a sua consciência, expandirem a sua perspectiva de pensar o mundo, de pensar sobre si mesmo, né? sobre as crenças,
sobre tudo o que nos envolve. Então, de fato, a gente não tem que se preocupar tanto com isso, porque essa proposta de se salvar é a proposta mais bonita que existe. Isso não significa que a gente vai fazer sozinho. A gente pode, em momentos, pelas conexões sociais, somos seres sociais, nos ajudarmos dentro dessa proposta, seja pela proposta terapêutica, pela proposta do autoconhecimento, pela proposta da amizade sincera, quando nós vemos alguém, um amigo nosso, sofrendo, passando por um processo de muita dificuldade. E nós estamos vivendo, de fato, hoje eu vi até um post da Isa, né, que fala sobre isso, né, dobrou o número de pessoas que estão afastadas por questões de saúde mental. Isso vai aumentar, porque nós estamos indo para caminhos de desrespeito ao nosso propósito, aquilo que a gente quer. Né? Eu estava até falando com a Cintia outro dia, né? Qual o propósito? Né? Poxa, se a gente não sabe o que a gente tem que fazer, vamos para todos os caminhos e aquilo se perde. Então, isso vai muito ao encontro, né? Que vocês duas trouxeram para cá. O Fábio Teixeira trouxe aqui uma fala que eu quero repetir. Obrigada, Fábio. Olha que interessante. As doenças são derivadas do abandono espiritual. Vou repetir. As doenças são derivadas do abandono espiritual. Vocês já sabem que a Cíntia foi uma das pessoas que me ajudou a renascer em vida. Né, depois do meu diagnóstico com a síndrome de burnout, então nós estamos falando de uma doença que foi derivada de um abandono espiritual. Eu estava negligente comigo. Negligente comigo, eu estava ausente da minha espiritualidade. Então, eu concordo com essa frase do Fábio. As doenças são derivadas do abandono espiritual. É a negligência com você que faz te afastar de quem você é, como o Rafael trouxe, então, de quem você é mesmo, do que você está fazendo, né? Você está acordando e dormindo só para pagar os boletos? Porque se for só isso, né? Esse é o se salvar. E eu entendo, sim, que quando você falou isso, muita gente se incomodou. Por quê? Porque a gente espera que alguém faça por nós o que só nós podemos fazer. E mais cedo, a Cíntia me disse uma frase que eu anotei e eu quero trazer para vocês. Se a gente falar sobre uma energia maior, e vamos dar aqui o nome de Deus, ou Jesus, ou quem você quiser, o caminho está aqui. Mas eu só posso percorrer o caminho se eu fizer o caminho. Sim. Tem um monte de gente querendo mapa para o sucesso, mas não quer caminhar para o sucesso. Não entende que também precisa de responsabilidade e comprometimento para executar isso. Vamos falar sobre isso, Cíntia? O que isso tem a ver com o que nós estamos falando? Ou seja, a autorresponsabilidade no que nós estamos sentindo? Sim. Eu tenho 2 lives que eu fiz recentemente, tá no link no... Como chama a gente? Como chama mesmo o negócio? O quê? A bio. Link na bio. Oi, tudo bom? Bom dia. Então, 2 lives sobre autoabandono, tá? YouTube e Spotify. Vou pegar esse gancho aí do comentário, né? Que um espiritual, digamos, um espiritual distante pode causar doenças. Pode sim. E aqui, ó, eu até fiz o seguinte: eu coloquei um coraçãozinho aqui. Jung chamaria isso de essência, de self. Eu chamo centelha divina, de totalidade, de completude. Coloquei da mesma cor do campo espiritual. Só que para a gente acessar esse cerne, eu tenho que passar por todas essas camadas. E quando eu chego aqui, significa que eu estou em paz com as minhas emoções. Então, eu não reprimo mais as emoções. Eu começo a entender o que elas querem me dizer. Começo a perceber como é a mecânica do meu cérebro, porque o cérebro é um robô, ele é um Waze, né? Mas se eu não colocar o endereço, ele não me leva para lugar nenhum. Ele fica repetindo programação, não é assim? Então, o que acontece? Se eu tiver um destino, quem diz o destino para o meu mental? O destino é trazido pelo meu coração vai falar, é aquele caminho. Só que a mente, ela vai começar a dizer, não é, não é, não é, não é.
Se você for por ali, nananana, e aí você vai começar a brigar com a mente. Então, o que que acontece? Lembra que eu falei do alinhamento? Os corpos precisam estar alinhados? Se a mente está olhando para um lado e o coração está olhando para outro lado, a doença já chegou. Então, a divindade dentro de nós, ela é conquistada pela compreensão da provocação da vida. A vida nos provoca, quer que eu repita, né? Repete, Cíntia, por favor. A divindade dentro de nós, ela só é alcançada quando eu aceito a provocação da vida. A vida vem, me provoca e aí eu olho para ela. Aí eu tenho duas escolhas. Ou eu acolho o que ela está me trazendo, olho e converso com aquela situação, entendo a simbologia para minha evolução, ou eu fujo. Se eu fugir, eu me afasto do meu Deus interno. Né? Então, espiritualidade, espírito, né? O espírito é aquele que anima, não é isso? É aquele que traz a vida, aquele que leva adiante. De repente, o Rafael pode me ajudar nessa compreensão. E aí, se eu não tenho essa espiritualidade, né, conectada ali, compreendo a emoção, vou brigar com ela? Não, vou compreender. Vou deixar de sentir raiva? Não, vou sentir raiva. Mas ela não vai me dominar, porque se eu não compreendo, ela me domina. Se ela me domina, acabou o espiritual. A Tainá passou por aqui, eu anotei a pergunta dela, ela falou, porque às vezes eu acho que Deus não me responde. E aí eu te devolvo uma pergunta, quando foi que você se afastou do seu Deus interno? Quando foi que você deixou de acreditar na sua potência? Quando foi que a emoção te dominou a ponto de você se perder do caminho que você estava percorrendo? Entende como não tem nada a ver com Deus do lado de fora? Essas divindades, dentro e fora, vão se encontrar. Que bom. Acho ótimo, qualquer caminho. Mas primeiro, a gente tem que encontrar a espiritualidade dentro. Para quem está chegando agora, Cíntia Bedin e Rafael Papa, que estão perguntando aqui, né, o nome de vocês, e os nomes também ficam rodando aqui na live, né? Vocês já sabem, é só olhar aqui em cima. Meu nome é Isabela Camargo, terapeuta Cíntia Bedin, e o psicólogo e escritor palestrante Rafael Papa. Estamos falando sobre cura emocional para ser espiritual. Rafa, disso que a Cíntia está trazendo, o que você quer complementar? Ó, em primeiro lugar, você bate aqui também, viu? Eu também fui salvo por Cíntia Bedin. Quer dizer, viu? Eu também sou salvo às vezes, né? Que responsa, gente, eu, hein? Quando a gente fala de salvar, a gente também tem que falar de acolhimento, né? Porque muitas vezes a gente quer salvar as pessoas com sincericídio e talvez não seja esse o melhor caminho, né? Hoje as pessoas estão muito sofridas para quererem que relembrem o que elas já estão sofrendo, né? Então, nosso objetivo, enquanto terapeutas profissionais da saúde mental, que somos todos aqui, 3, né, é relembrar as pessoas os valores que elas têm, para que elas façam esse caminho que a Cíntia está propondo, desses 7 caminhos. A gente pode lembrar do Sermão da Montanha, que o próprio Cristo nos diz. Mas a gente só vai dar passos consistentes a partir do momento que nós olharmos para dentro de nós com humildade. Porque humildade significa o quê? Humus, né? Humus é o quê? Pés na terra. E é interessante, porque o planeta se chama Terra e 3/4 deles tem água. Talvez a humildade seja a virtude mais difícil de ser conquistada, porque você não sabe, você sabe exatamente o seu tamanho. Você não segue o roteiro de ninguém. A gente se estimula uns aos outros para que nós possamos crescer. A gente vê o outro como uma admiração para que a gente possa fazer esse caminho de percorrer. Mas sem humildade não há processo terapêutico. Porque a gente não vai conseguir olhar para dentro de si. Então, o orgulho nos afasta dessa espiritualidade, né? O orgulho nos afasta no sentido de que,
estamos iludidos. Teve uma fala que a própria Cíntia trouxe na live, né, que a desilusão é a visita da verdade, né? E essa verdade pode ser comparada a essa carta convite, que muitas vezes é dolorosa, essa carta convite, né, que vocês falaram aqui. Ela é dolorosa, mas é necessária. E a gente pede muito a Deus que no dia que chega essa carta convite, que a gente tenha pessoas especiais ao nosso lado para nos acolher, para que a gente possa crescer juntos, né, nos humanizar, porque só através do humano, através do coração simples, que a gente vai conseguir as coisas que a gente quer, essa espiritualidade que a gente está buscando. Então, com orgulho não há espiritualidade. Então, eu acredito que um passo importante para perlustrar esse caminho é a gente saber que a gente é. Vou trazer aqui um outro exemplo, tá, Rafa? Tristeza é uma emoção. Depressão é uma doença. Tristeza é uma emoção. Depressão é uma doença. Quando eu não aceito a emoção, e é isso que nós estamos querendo dizer. Quando eu não aceito o que eu estou sentindo ou como eu estou reagindo diante de uma situação, eu me distancio de quem eu sou, da minha espiritualidade, da minha verdade, da minha essência, e aí eu me aproximo das doenças. Para mim, a tristeza e a depressão é bem claro para todo mundo entender. Já vou explicar o que é a carta convite, Renata, e aí eu passo de novo para a Cíntia. Então, vamos lá. Quando nós estamos propondo esse encontro sobre cura emocional para ser espiritual, é o que eu estou sentindo, como eu estou reagindo às situações, me traz emoção. Se essa emoção é boa ou aparentemente não, e aí já vem a carta convite, vai depender da minha saúde mental, de como eu estou interpretando os fatos. Porque se todas as minhas reações me trazem um sentimento de fracasso, o mundo está contra mim, e Deus não está me ouvindo e tudo mais, eu preciso urgentemente revisitar o que eu estou fazendo para minha saúde mental, porque se toda situação te parece um problema, você não está reconhecendo o que a Cíntia acabou de dizer, sobre os convites de cura dentro das dores. Carta convite, né, quando sempre há um convite embutido de cura na dor. Essa frase, Cíntia, se eu já não tivesse um monte de tatuagem, eu faria, sabe? Então, carta convite é o aprendizado que você pode ter a partir da situação que você está vivendo. Tá claro, Cíntia? Completa, por favor. Sim. A Renatinha, ela acompanha a gente aqui há um tempo, ela já deve ter me ouvido falar. A carta convite é a própria situação, né? O próprio sintoma, a própria doença. Lembrando que as emoções, elas não são ruins, tá? As emoções, elas são simplesmente a energia que nos move. E mover para fora, mover para a vida, né? E de repente, se eu estou fazendo uma má interpretação, como a Isa disse, eu vou julgar essa emoção, eu vou discutir com ela, porque uma coisa é emoção, outra coisa é sentimento. A emoção passou por mim, eu entendi. Legal, vamos para a próxima. A emoção passou por mim, eu não entendi. Vou começar a brigar. Não devia ser assim, não sei o quê, isso é injusto. Caiu no injusto, sentei na cadeira da vítima. Parei de compreender ali. Não entra mais aprendizado. E nesse lugar, eu vou criar um sentimento que valida a minha teoria interna, e sabe o que vai acontecer? Eu vou ficar enxergando a mesma situação em várias outras pessoas, circunstâncias e situações. Então, exemplo, por que eu preciso trabalhar? Eu falo muito de perdão, de neutralização. Então, imagina lá, tive um problema com a minha mãe na minha infância e adolescência. Se eu não consigo neutralizar ou apenas agradecer pela vida, eu não consigo pagar essa vida de volta para ela. Então, ela já me deu muito. Uma coisa que eu nem consigo pagar de volta. Então, se eu não consigo neutralizar isso dentro de mim, adivinha?
minhas relações amorosas, familiares, de amizade, profissionais, vão ter a cara da mágoa que eu carrego em relação à minha mãe. E aí eu vou pegar essa dor e vou cobrir com um manto de sagrado de qualquer coisa. Será que isso vai me ajudar? Não, né? Então, eu preciso olhar para essa dor, acolher essa dor, entender a proposta, entender que se eu passei por essa experiência, muito provavelmente essa experiência me ensinou. O que me ensinou? Que eu posso reclamar ou eu posso entender. O que isso me levou para onde? Me transformou no quê? E falo por mim, tá? Por situações vividas, experimentadas. Lembrando que a palavra sabedoria é de saborear. Buscar saber, sabor, saborear. Então, se eu saboreei, eu experimentei, e se eu fiz bom uso dessa experimentação, me torno sábia. E se a gente se recusa a experimentar a vida? A gente para na dor. Esse é o risco. Lindo. Todo sintoma quer dizer algo. Todo sinal quer te dizer algo. Toda dor quer te dizer algo. Teve uma moça aqui que perguntou como explicar uma pessoa que está se cortando, como interpretar essa situação. A dor que não sangra dói em dobro. E se ela não está sangrando, talvez eu precise fazer essa dor sangrar para que ela seja validada. Quer falar mais sobre isso, Rafael? É muito coerente isso que você disse, né? Muitas vezes a gente sente essa dor e nós temos dois processos. A gente é agressivo para fora ou é agressivo para dentro. Então, as pessoas que têm uma tendência a essa mutilação, elas olham para dentro com raiva de si, porque tem raiva do que são. Voltando aqui a esse processo de autoaceitação. Então, se você tem raiva de quem você é, se você tem raiva da maneira como você se comporta no mundo, é óbvio que nós estamos aqui para melhorar, que nós queremos ser versões melhores e a gente não vai deixar de buscar isso, mas, como já disse Sêneca, um filósofo estoico, se a gente não está satisfeito com o que a gente tem, a gente nunca vai estar satisfeito com o que a vida nos proporciona. Então, se a gente não tiver essa pausa, esse silêncio, essa quietude para entender por que que a gente está se cortando, por que que eu estou com raiva de mim, né? Por que que eu estou com ojeriza, aversão a mim mesmo? Né? Será que foi o que me falaram na infância? Será que foi aquilo que o pai, uma mãe, alguém deixou materializado e aquilo está vivo dentro de nós? Né? E eu também falo como a Cíntia, eu falo de coisas que eu vivencio também. Então, se a gente tem uma mágoa muito viva dentro de nós, do que nos fizer acreditar, a gente permite que o passado nos condene. Cíntia, quer complementar? É bem por aí, né? Quando a gente. Primeiro que essa pessoa que foi mencionada aqui, né? Por favor, busque ajuda, terapia, né? Psiquiatria ou neurologista, o que você achar mais conveniente. Nós temos faculdades de psicologia hoje que tem. Se você não tem condição financeira, busque faculdades que podem te ajudar dentro dos estágios. Não deixe de buscar ajuda. Tem ajuda disponível para esse tipo de situação, tá bom? Em relação. Ai, desculpa, gente, meus filhos peludos fazendo barulho, tá? Então relevem. São super bem-vindos. Eles estão tentando entrar no consultório, deixa eles lá quietinho. Então, assim, justamente, a Isa tem uma fala que a dor que não sangra dói o dobro, né? E muitas vezes a gente está tão distante de nós mesmos que a gente não tem coragem de assumir nem para nós a própria dor. Só que é 5% de consciência versus 95% em média de inconsciência. Então, esse inconsciente vai dar um jeito
disso aparecer. Ele vai criar uma estratégia para mostrar que tem algo acontecendo, né? Então, qualquer sintoma, ele precisa ser olhado, acolhido e não julgado, para realmente essa pessoa que está passando essa situação entender a proposta que a vida tem para ela, com certeza é muito maior que essa. Legal. Si, olha só, deixa eu trazer aqui uma outra questão que para a gente continuar falando sobre as dores emocionais. Como a gente é analfabeto emocional, né? Nós somos analfabetos emocionais, porque não nos ensinaram, não tem problema. O que não nos ensinaram é nossa responsabilidade de aprender. A Kedma está trazendo assim, ó, a pessoa que tem qualquer doença crônica é provocada pelo emocional? Quem de vocês quer responder? Depois eu vou trazer um dado curioso que o Dr. Drauzio Varela falou recentemente comigo. Eu posso dizer que todas as emoções, da onde eu compreendo, todas as emoções não curadas vão fazer força para ser vistas. Porque Repete. todas as emoções não curadas vão fazer força para serem vistas. A gente coloca aquilo que a gente não quer ver, não quer enfrentar, num lugarzinho lá no porão do nosso inconsciente, que Jung chama de sombra. E a sombra nada mais deseja, ela não é ruim, tá? Pelo nome sombra, só significa que ela tá no escuro, tá num quarto escuro. Então, vamos supor, se na minha personalidade eu tenho muita raiva, na minha sombra tem paz. Entende? É o contraponto. Se na minha versão aqui, na minha persona tem muita paz, então na minha sombra vai ter raiva. Isso significa que se eu entender que essas polaridades, elas existem como energia, elas fazem parte da mesma energia e eu preciso entender como é o funcionamento para escolher quem vai estar à minha frente, na minha condição de vida, essa é uma compreensão sobre o emocional. É só sobre isso, é simples. Mas quando essa emoção ela fica ali durante muito tempo, ela vai criando uma fisicalidade. Por exemplo, o que é uma célula tumoral? O que é um câncer? É uma célula rebelde. Ela se afasta e ela cria ali um movimento próprio, ela se rebela, né? E ela vai contaminando outras células. Então, o que significa isso? Se nós somos seres integrais, tudo deveria estar em harmonia. Meu braço direito, ele não vai se rebelar dizendo só eu posso existir, o braço esquerdo não pode, corta ele fora, né? Então, imaginando assim, é um conjunto, tudo deve funcionar em conjunto, dentro e nessas outras camadas que a gente não percebe na consciência, mas que nós podemos aprender sobre. E emoção é uma camada que a gente precisa aprender sobre, né? Porque tudo que acontece no campo emocional, ele vai criar uma matéria. A matéria nada mais é do que átomo condensado. E ele vai fazer isso no campo físico também. Então, na medicina egípcia, a gente trabalha com a leitura emocional. Tem uma live só sobre isso, tá? Eu falo sobre várias doenças e fiquem à vontade em pesquisar. Mas sim, para mim, da onde eu enxergo, a minha humilde opinião, sujeita a erros e enganos, é que sim, tudo passa pelo emocional e pelo mental debilitado, que vai criar, sim, uma questão de adoecimento físico. Rafa, deixa eu só reproduzir aqui uma frase que a Cíntia falou e responder a que alucinei. Todas as emoções não curadas farão força para serem vistas. Alucinei que trouxe o caso da pessoa que está se cortando, né? Ela disse que ela está fazendo psicanálise, então é para uma pessoa que ela conheceu. Olha só que luva agora, né, nessa questão. A pessoa está se cortando. Se a dor que não sangra dói em dobro, e eu estou sentindo uma dor que ninguém está validando, eu preciso fazer com que ela sangre para que ela seja validada. Então, é uma emoção não curada que está fazendo força para ser vista. Exatamente. Rafa, o que você quer complementar? É muito perigoso quando a gente faz esse processo que a Cíntia falou, de jogar essa raiva não curada, esse sentimento não curado para a sombra. Porque a gente cria uma ilusão de harmonia que tem um custo. Nós vamos nos iludindo, vamos entrando no processo de auto-engano, achando que está tudo bem, não dialogando
seja em casal, seja no processo profissional, seja na vida, nas amizades, seja nas questões financeiras, nós vamos nos iludindo e fingindo uma harmonia, um verniz social. Isso é extremamente perigoso para a nossa espiritualidade. Se nós não tratarmos com autenticidade aquilo que está doendo, aquilo que está machucado, a gente corre o risco de pagar muito caro no futuro, adoecendo, ficando de cama, ficando afastado. Então a gente paga um preço muito alto por mais que eu acredito nisso, eu tenho muita fé, que já acredito, já vejo, já percebo as pessoas falando sobre emoções, espiritualidade, de uma forma mais livre, sem preconceitos. Então isso é muito bonito, mas nós ainda temos muita vergonha das nossas dores machucadas. E muitas vezes não contamos nem para o próprio terapeuta. A gente esconde até do terapeuta. E às vezes a gente esconde até da gente. Para que a gente... Eu diria que a gente esconde muito de nós, até porque se a gente não tem uma referência familiar, a gente vai cobrar dessa família que não nos ensinou, até que aí você perceba que, bom, então se ninguém me ensinou, é minha responsabilidade aprender. Deixa eu trazer uma coisa interessante que o Dr. Drauzio Varella falou recentemente. Antes, a live vai ficar disponível no meu Insta, no da Cintia e do Rafael, provavelmente, né? Estão pedindo para vocês colocarem as redes de vocês, Cintia e Rafael, então, se vocês puderem colocar, porque eu só posso fixar um comentário, né? E aí eu tô trazendo aqui o tema. Se eu tiro o tema fixado, vão perguntar qual é o tema. Então, coloca para nós aqui as redes de vocês, coloquem, por favor. E eu vou trazer o que o Drauzio Varella, acho que vocês já conhecem o Dr. Drauzio, disse recentemente em um evento que eu estava. Foi perguntado para ele, Doutor Drauzio, por que agora temos tantas doenças relacionadas à saúde mental? O que aconteceu com as doenças? Olha que interessante o que o Dr. Drauzio falou. No passado, nós estamos falando no início do SUS, 1990. No passado, as doenças eram agudas. E hoje as doenças são crônicas. O que isso significa? Uma doença aguda é uma doença que se instala rapidamente. Uma doença crônica é o sapinho que morre na água morna. Certo, Cíntia? É uma boa analogia? É aquela aguinha morna que você fala, não, tá bom, deixa eu aqui, não, deixa eu aqui, deixa eu aqui. E aí quando ele vê, a água já ferveu. Então, doença crônica tem a ver com a não digestão das emoções, o não diálogo com as emoções, Cíntia. O que você acha? Tem a ver. E tem a ver também, Jung fala que nós correspondemos ao tempo que vivemos, né? O homem é fruto do tempo que ele vive. Então, o que acontece hoje é que nós temos um grande convite a todo tipo de distração possível para não olhar para dentro, para não se conhecer, para não se reconhecer, né? Nós três aqui somos filhos de pais que deram duro, né? Trabalharam bastante, não estavam lá muito tempo presente para nós e nós precisamos começar cedo na vida e tivemos uma outra caminhada. Os jovens hoje, os nossos filhos, né? Percebo assim que nós somos a geração de pais que tentou suprir com a parte material, mais do que a parte afetiva, né? Eu estou falando de uma forma geral, porque é o que eu acompanho em consultório. E talvez isso tenha sido um tanto equivocado, porque hoje nós temos pessoas que não estão se conectando a si mesmas e buscam mais formas de se afastar da própria alma, do próprio eu. Então, nós estamos vivendo uma grande pandemia nesse sentido da emocionalidade.
adoecida, né? Porque se a gente reparar, hoje nós temos movimentos de adoecimento mental que estão sendo aceitos como normalidade e são patológicos, né? Então, nós precisamos começar a observar também, começando dentro da nossa casa, tá, gente? Porque a gente não vai mudar o mundo, mas a gente pode mudar o nosso mundo interno. O quanto você tem presença para si mesmo, o quanto você influencia, porque sim, nós influenciamos quando a gente busca a cura, a gente leva a cura e leva a luz para dentro da nossa casa. Então, o quanto a gente está fazendo a nossa parte, né? Como sociedade e como indivíduos que somos e pertencemos, o quanto a gente está buscando essa reconexão, o quanto a gente está interessado no material humano, porque a professora Lúcia Helena Galvão, ela faz uma comparação que eu acho sensacional, que ela fala que a gente parece um celular. O celular, ele tem 1.999.000 funções, mas a gente usa o quê? WhatsApp, telefone, no máximo, assim, se a gente, né, da nossa idade ainda usa um telefone de vez em quando, e o Alguém se Instagram. muda ainda? Acho que não. E a gente é igualzinho, a gente tem 1.999.000 funções, só que a gente não busca compreender como é o nosso funcionamento. Uma vez que a gente não nasce com uma forma, né, como chama? Quando você compra um eletrodoméstico, né? E vem ali o manual de instrução, a gente não tem um manual de instrução. A gente precisa descobrir como é a instrução individual de cada um, porque nós temos funcionamentos diferentes, mas nós temos coisas que servem para todos nós, e uma delas é a descoberta da emocionalidade. Para tudo que estamos falando, para cada um aqui é uma compreensão diferente, mas com certeza está fazendo eco dentro do que cada um está buscando. Estamos aqui em 162 pessoas e com certeza todos esses são buscadores, buscadores da sua verdade interna, buscadores da sua centelha divina. E quando a gente se conecta a essa centelha, a gente se abre para compreender a vida, para escutar o chamado da vida, para caminhar no sentido de onde nosso coração gostaria que a gente caminhasse. Porque se a gente passar pela vida e não achar tudo isso aqui incrível, eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Então a gente precisa fazer amizade com esse processo, né? Porque realmente tem dor? Tem. Mas como diria a filosofia do budismo, a dor, ela é real, ela vai acontecer, mas o sofrimento é opcional. Então, se eu arrastar a dor para daqui 20 anos, eu vou continuar em dor. Mas se eu olhar para essa dor e entender que ela está me fazendo um convite e aceitar o convite que ela me traz, eu aprendo. Eu saio, eu passo pelo portal da dor melhorada. E aí sim eu tenho uma cura em andamento. Lindo, né? Toda doença tem origem emocional, Rafael? Dentro dos meus parcos entendimentos, né? Eu acredito que toda dor tem um cunho emocional, né? Porque se nós formos pensar nessa alma que é o ânima, que movimenta o corpo, uma vez o homem parou na rua e disse: por que você acredita em espiritualidade? Eu olhei para ele do nada, num roupante, eu disse: você já viu cadáver se mexendo? Não. Você nunca viu cadáver se mexendo? Não. Então, porque ali tinha uma alma, ali tinha um corpo, ali tinha um espírito se movimentando e dirigindo aquele corpo físico. Só que esse corpo físico, ele, ao estar repleto desse espírito, esse espírito provoca pensamentos e emoções. Pensamentos e emoções que alcançam o nosso corpo físico. Como a Cíntia disse, esses corpos emocionais, e cada religião vem trazer uma definição desses corpos emocionais, eles são transmissores dessas emoções que alcançam o nosso corpo físico, trazendo doenças. Pense só, nós temos 1 trilhão de células. Basta que uma adoeça para que a gente tenha um câncer. Trilhões. Então a probabilidade é grande da gente adoecer. A probabilidade do corpo físico. Eu sempre gosto de lembrar, e pergunto a vocês aqui, né? Vocês são mulheres, né? E Isa, né? Casada com um papai financeiro, né? No seu primeiro encontro, né? Quando você o viu, antigamente as pessoas iam ao cinema primeiro, né? Se conheciam.
no sofá de casa, só davam as mãos. Então, mas naquele primeiro encontro, o que as pessoas sentiam, né? A mão suava, né? O coração batia, palpitava. Hoje não, hoje as pessoas estão fast food, né? Estão se engolindo e se descartando. Mas o primeiro encontro é a prova de que a emoção tem um reflexo no corpo físico. Porque você tem sudorese, você tem palpitação, você é uma emoção gostosa, mas ao mesmo tempo o corpo físico tem uma resposta. Então a psicossomática, que vem explicar esse impacto emocional no corpo físico, já nos traz grandes coisas. Por exemplo, quando nós entramos num processo de rigidez emocional, vai doer o joelho. Por quê? O joelho é uma articulação que precisa de flexibilização. Então a gente está falando de psicossomática. Os estudos já estão nos aproximando que cada vez mais, fibromialgia, olha quantos casos nós temos hoje, temos uma explosão de casos de fibromialgia nas articulações por conta da nossa rigidez emocional, de não aceitar o novo, de não se aceitar. Então, as emoções elas vão provocando a doença ou a saúde. Então, as nossas emoções são capazes, são construtoras da doença ou da saúde. Então, eu acredito, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, pelo que eu conheço, que existe um impacto direto. Né? A pessoa que tem dificuldade de dizer não, então ela geralmente tem um problema de garganta, tem um problema nas amígdalas, então fica tudo aqui preso, é um nó, né? É um nó que fica preso na garganta porque a pessoa não fala, ela não exterioriza aquilo que ela está sentindo. Então, essa questão da psicossomática é muito verdadeira. Pronto. Então, os três concordamos, além de outros ensinamentos, que a emoção não compreendida, conversada, é a origem dos nossos problemas, certo? A Lucinei trouxe assim, é necessário nascer de novo. Eu vou passar agora para os convidados para a gente, a partir dessa frase, para a gente encerrar, trazendo aqui a minha visão. A gente só morre uma vez nesta vida, mas pode renascer todos os dias. Este renascimento pode ser com a ajuda da terapeuta Cíntia Bedin, de outras terapeutas, de outras terapias, porque nós estamos falando sobre instrumentos. A gente não constrói uma casa com um instrumento, né, com uma ferramenta, eu construo com várias. Então, você pode renascer em vida quantas vezes você quiser. Vai depender, de fato, da sua humildade para aceitar que a versão que te trouxe até aqui não é a versão que vai seguir com você a partir daqui. Cíntia, é necessário nascer de novo. E aí uma conclusão aqui para a gente poder encerrar. É necessário escolher renascer. Essa escolha está nas suas mãos. A Suelen Nick falou um tempinho atrás, eu anotei aqui, que o maior desafio é abandonar aquilo que nos adoece. Então a questão é, o que te adoece? Você está disposta a soltar o que te adoece para aceitar uma nova realidade? Porque às vezes olhar para frente é muito mais assustador, né? Já que eu não sei o que tem à frente, então eu prefiro dar os passos atrás, recuar e voltar para o lugar de sofrimento. E muitos de nós faz essa opção de ficar no sofrimento porque tem medo do que a vida tem para nos oferecer. A vida é fluxo, é abundância, é constância. Por que a gente não fica presente 100% do tempo? O cérebro, ele dá uma descansada, né? Ele não dá conta de todas as informações, os milhões de bytes vão chegando por segundo. Então, cada 1h30, ele dá uma recolhida, ele dá uma apagada. A gente tem pequenos movimentos de descanso cerebral. E tá tudo bem, tudo é ritmo. Olha para a natureza. Dia, noite, primavera, verão, outono, inverno. Isso acontece dentro de nós.
Se você não respeitar o seu ritmo, se você não descobrir que ritmo é esse, você não vai conseguir dançar conforme a sua música. Então descubra, se descubra. Busque o mistério que é você. E dessa forma, você vai se interessar por aquilo que tem dentro de você. Sai da comparação, para de olhar em volta, olha dentro. A saída é para dentro. Escolha renascer. Rafael? Que bonito, né? Os verbos da vida, né, como renascer, eu gostaria aqui muito de citar novamente Jesus. Tivemos a Páscoa agora, recentemente, né? Esse processo de ressuscitar e, na verdade, Jesus sempre dizia palavras de bom ânimo. Levanta-te, ande, né? Queres que eu veja? O que queres que eu faça, né? Palavras de bom ânimo. Então, a vida é se erguer. Mas para que nós possamos nos erguer, nós precisamos pisar o chão, conhecer as nossas mazelas, conhecer aquilo que está escondido, empoeirado debaixo do tapete, para que a gente possa alcançar os nossos potenciais. Aquilo que é fruto, aquilo que é fartura espiritual que todos nós podemos ter. O próprio Cristo veio nos dizer: vós sois deuses, que é a primeira imagem que a Cíntia trouxe, Deus, com D minúsculo, né? Claro. Vós sois deuses, podereis fazer o que eu faço e muito mais. Então, que nós possamos acreditar nisso, para que nós possamos explorar o nosso potencial dentro de uma humildade, dentro de uma realidade e aceitarmos quem somos, por mais que doa, por mais que seja difícil. E qualquer coisa procurar, né? Teve uma pessoa que perguntou aqui: o que eu faço se o meu gestor não compreende as minhas emoções? Contrata a Isa lá para. Vamos lá. A gente também quer que o gestor entenda as minhas emoções, a empresa entenda as minhas emoções. Às vezes esse lugar não é para você, É verdade. porque a gente quer mudar as pessoas, mas não aceita a mudança própria. Eu vou encerrar aqui com uma provocação sobre mudar o ângulo, tá, Si? Para depois a gente falar disso no próximo Caindo a Ficha. Vamos lá. Vou mostrar uma imagem para vocês e vocês vão me dizer o que vocês estão vendo dessa imagem. O que vocês estão vendo dessa imagem? O bumbum, o rosto ou não? O que vocês estão vendo dessa imagem? Esse é o homem vitruviano? O que você está vendo, Si? Tô vendo uma bundinha gordinha, bem bonitinha. Ele tá de Isso. costas, com os braços abertos. Aqui eu vejo duas pernas, Tá. né? Dois pares de pernas Tá. e dois pares de braços. Ok. O que você está vendo, Rafa? Olha, eu tinha visto uma coisa, agora eu estou vendo. Tá. Agora O eu que estou você está vendo vendo? duas pessoas, dois pés diferentes, Tá. e uma pro diagonal, outra para cá, para lá. Tá. Essa é a imagem do homem vitruviano. É isso mesmo, Lucinei, é o bumbum. Eu tô vendo a frente desse homem. Eu tô vendo o rosto, eu tô vendo o umbigo desse homem, eu tô vendo o pipi desse homem, ou seja, eu tô vendo a frente desse homem. Se eu mudo o ângulo, o que eu passo a ver agora? O que vocês estavam vendo e vocês estão vendo o que eu estava vendo. O que eu estou querendo dizer com isso? Muda o ângulo. Aquilo que você tem certeza que você está vendo, outra pessoa pode estar vendo outro ângulo. Eu peguei isso aqui porque é o que eu tinha aqui à mão para trazer, entendeu? Mas é como se eu pegasse qualquer coisa e perguntar, né? O que você está vendo aqui? Ah, é um mouse? Então, eu estou vendo um lado, você está vendo o outro. Muda o ângulo. Do ângulo que você está, e você tem certeza que é só aquilo, muda o ângulo. Sobre você mesmo. Porque o ponto de vista que você está tendo seu não existe mais. A versão que você está insistindo em manter não existe mais. E uma das razões que nós estamos adoecendo é querer dar conta de uma agenda hoje com as características que nós éramos
ou tínhamos ontem. Então, humildade para reconhecer que nós não somos mais a mesma pessoa, nossas ideias mudaram, nossas crenças podem ter mudado, e se você mudar de ponto de vista, então, pode ser que você veja o aprendizado na dor, pode ser que aí você veja o convite. Ah, o convite estava aqui, eu não tinha visto. Pois é, você só mudou o ângulo, né? Se quem quer continuar te acompanhando, ouvindo suas meditações, quais são os canais? Terapeuta Cíntia Bedin, aqui no Insta você vai lá na bio e tem o acesso ao YouTube e ao Spotify. No YouTube você encontra meditações, explicação das meditações, reflexões, porque eu quero que você saiba o que você está fazendo e para que você está fazendo. E temos as nossas lives semanais, o nosso Caindo a Ficha, quando estou ou eu, ou a Isa, ou eu aqui na condução. Então vocês me encontram por ali. Sejam bem-vindos para quem está chegando agora. E posso só deixar uma coisinha que eu deixei na semana passada? Falei para as pessoas que no português funciona bem, né? Deus. Deus é um micro para mim, tá, gente? Me perguntam sempre isso. O que é Deus para você? Deus é tudo. Deus é abundância. Deus mora em tudo, em todas as coisas, o tempo inteiro. Se olhar para o céu, para a árvore, para o passarinho, para o seu filho, para o seu bichinho, você vai ver Deus. Para dentro, você vai ver o seu Deus interno. E aí, olha só. Macro e micro. Essa fica para vocês pensarem, tá bom? Muito bom, Cíntia Bedin. E você, Rafael, quem quiser os seus livros, quer continuar te ouvindo, como faz? Basta entrar aí no meu Instagram, Rafael Papa, Rafael GV Papa, né? Vai ter link, acesso, pode entrar, conferir os livros. E gostaria de dizer para vocês que se caindo a ficha é um tema ótimo, até falei para a Cíntia, que é uma coisa, até vi uma ficha caindo semana passada, hoje eu não vi ficha. Tinha um play, né, de cofrinho, né? Parabéns pelo programa, é uma coisa muito bonita. Eu acho que levar informação, levar de uma forma cuidadosa, amorosa, né, com responsabilidade, né? Hoje eu falei mais cedo no meu Instagram sobre os poucos, né, que são, para mim, os cavaleiros do Apocalipse, para que a gente valorize programas como esse, que trazem tanta informação que renova, né? Eu me sinto, após conversar com vocês, renovado. Então, eu espero que as pessoas que tenham assistido tenham a mesma sensação que a minha, porque a gente se sente renovado ouvindo vocês. São pessoas competentes, né, dentro daquilo que fazem. Eu tenho uma admiração profunda. Grande beijo. Obrigada, Rafael. Obrigada, Cíntia. Obrigada a todos que estiveram aqui. Essa live, então, ficará gravada. Compartilhe com quem você quer bem. Quando o ouvido está pronto, a mensagem chega. Então, se chegou para vocês, pode ser que outras pessoas que convivem com vocês também vão se beneficiar dessas palavras. E finalizando, é necessário escolher renascer. Quer mudar algo na sua vida? Escolha, de fato, se comprometer com a mudança. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Boa noite. Bom descanso. Tchau. Noites.